Fala galera, beleza? Estamos aqui, tá ligado? Tá ligado. Opa, estamos aqui para falar da banca Sebrasp, né? Que é a banca que comumente tem feito as provas da PF, da PRF, e é claro, né? Para tornar o ambiente cada vez mais acessível na sua preparação, eu trouxe uma questãozinha linda aqui que nós vamos fazer de 2021 para você entender como essa banca caminha, né? Provavelmente seja ela, mas se não for, já fica aqui o ensino em língua portuguesa para você mandar bem. Beleza? Primeira coisa, ela é o comando que diz assim: a correção gramatical do último período do texto seria mantida embora seu sentido original fosse prejudicado, bem Sebrasp isso daí, se a locução na medida em que fosse substituída por à medida que e a vírgula empregada logo após vida fosse suprimida, ou seja, retirada. Então eu vou ler a partir do segundo parágrafo para, na verdade, você entender como a parada tem que ser feita. Na Europa Ocidental, as novas instituições estatais de vigilância deveriam controlar o exercício da força em sociedades em que os níveis de violência física nas relações interpessoais e do Estado com a sociedade estavam em declínio. Primeiro período. De acordo com a difundida teoria do processo civilizador de Schwein, no Ocidente moderno, a agressividade, assim como outras emoções e prazeres, foi domada, refinada e civilizada. Segundo período, só recapitulando, período começa sempre na letra maiúscula e termina no ponto. E claro, a quantidade de períodos forma um parágrafo. O autor estabelece um contraste entre violência franca e desinibida do período medieval, que não incluía ninguém da vida social e era socialmente permitida e até certo ponto necessária, e o autocontrole e a moderação das emoções que acabaram por se impor na modernidade. Outro período, a conversão do controle que se exercia por terceiros no autocontrole é relacionada à organização e à estabilização de estados modernos, nos quais a monopolização da força física em órgãos centrais permitiu a criação de espaços pacificados. Mais um período. Em tais espaços, os indivíduos passaram a ser submetidos a regras e leis mais rigorosas, mas ficaram mais protegidos da irrupção da violência na sua vida, na medida em que as ameaças físicas tornaram-se despersonalizadas e monopolizadas por especialistas. Se você parar para observar, nós temos uma treta muito interessante aqui. Primeiro ele fala, né, na medida em que as ameaças físicas tornaram-se despersonalizadas e monopolizadas por especialistas. Olha o que ele diz. A primeira coisa que a gente tem que entender. Vou até mudar de cor para você. Ó. Esta oração que você está vendo aqui, ó, é uma oração subordinada. E pela natureza do conectivo, ela é adverbial. Note que a oração subordinada adverbial, ela está posposta a uma outra oração, que é chamada de oração principal, que é aquela oração que não tem função sintática, que aqui nesse assunto tem um sentido completo, porque tem sujeito e também tem predicado. Beleza? Então eu tenho essa oração principal. Logo, neste caso aqui, ó, especialmente dessa vírgula, eu vou desenhar um negocinho para você. Mais ou menos assim. Presta atenção, pô. Para com essa tua... ficar panguando aí. Ó, eu tenho três formas do surgimento desse tipo de oração. Três formas. Isso aqui é para cutucar o inferno com a vara curta. Olha aqui, ó. Eu posso ter primeiro a oração principal e depois minha oração subordinada adverbial. Ou eu tenho primeiro a oração subordinada adverbial e depois oração principal. Ou eu tenho a oração principal, eu tenho a subordinada adverbial e eu tenho a principal de novo. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar uma pontuação bem aqui, eu vou colocar uma pontuação bem aqui, eu vou colocar uma pontuação bem aqui.
o que nós temos que entender? Olha para cá, cala a boca. Nós temos que entender uma coisa. Esta vírgula aqui, ela é uma vírgula facultativa. Por quê? Porque a ordem do período está normal. A ordem do período está tranquila. Eu tenho primeiro a oração principal, depois a subordinada. Até porque, geralmente a subordinada, ela tem conectivo. Geralmente a subordinada não tem sentido completo e ela não tem. Senão o nome não seria subordinada. Por isso que o nome é subordinada. Agora aqui, ó, essa pontuação ela já é obrigatória. Obrigatória. De semelhante modo, isso aqui, ó, obrigatória. Todas as vezes que você quebrar a ordem natural das orações, tem vírgula, tem pontuação, beleza? E assim você começa a caminhar melhor. Então, Silvio, quer dizer que se a oração principal vier primeiro, como no exemplo da questão, e a subordinada vier depois, a vírgula é facultativa? Sim. Logo, a vírgula pode ser suprimida. Ó, primeiro ponto de correção aqui. Primeiro ponto de correção aqui. Beleza? Este é o nosso primeiro ponto de correção. Tá bom? Beleza? Por que eu tenho que fazer esse primeiro ponto de correção? Todo mundo sabe que o Sebrasp faz muitas questões que são questões particionadas. E o que é uma questão particionada? Ela coloca 3 informações ali, e das 3 informações que ela coloca ali, 2 estão corretas, uma está incorreta, e você fica doido e se deixa levar por Satanás. Não faça isso, né? Outra coisa, embora seu sentido original fosse prejudicado, aqui sim, aqui sim, aqui sim, aqui sim, aqui sim. Então, rapaz, meu Deus do céu, ficaria algo totalmente alterado. Por quê? A locução na medida em que e a locução à medida que. O seu Sebrasp, ele adora fazer esses trocadilhos conjuncionais, mas ele vai perder. A derrota dele é certa. Esse na medida em que você está vendo aqui, ele tem valor causal. Logo, ele pode muito bem ser substituído por já que. Ele pode ser substituído por visto que. E outros conectivos com o ideário causal. Enquanto que o à medida que, ele é proporcional. E o à medida que, ele é parente do à proporção que. E também é parente do ao passo que. E também é parente do quanto mais, mais. Quanto mais, mais. Quanto mais eu estudo na mentoria do Sou Concurseiro, mais eu sou edificado. Sensacional! Quanto mais eu estudo, mais eu fico ligado. Então, olha aqui, ó, um outro ponto de análise que nós devemos ter. Embora seu sentido original fosse prejudicado. Verdade. Por quê? Porque o na medida em que tem valor causal, enquanto o à medida que tem valor proporcional. Olha que sensacional. Isso sim é uma mentoria top. Então, presta atenção. Olha o que ele coloca. Se a locução na medida em que fosse substituída por à medida que. Verdade. Verdade. Ou seja, cala a boca. Cala a boca. Presta atenção. Eu tenho verdade aqui e eu também tenho verdade aqui. Os 2 momentos textuais estão corretos. Os 2 argumentos sebraspianos estão corretos. Então não tem por que você ficar desesperado. Então entenda que estudar para o Sebrasp é isso. Se você for ver, ó, embora seu sentido fosse prejudicado, foi.
A locução na medida em que for substituída por a medida que. Beleza, o sentido é prejudicado, porque o conectivo textual é um conectivo causal. E o conectivo para o qual ele pede substituição, ele é proporcional. Então, realmente, o sentido foi prejudicado. E aí você tem esse esquema aqui, meu irmão, que isso aqui na feira vale no mínimo R$97 na feira. Se você falar assim, eu tô estudando para PF, PRF, meu irmão, se a gente peidar na janela, tem gente pegando nossos mapas, tem gente pegando nossos esquemas, tem gente pegando tudo. É gente agoniado, desesperado, porque quer passar. Guarda isso aqui que você vai usar em todos os esquemas de orações subordinadas do Sebrasp. Todas as vezes. Todas as vezes. Todas as vezes. Beleza? Então, guarda esse esquema organizacional. Mais uma vez, recapitulando. Oração principal, desprovida de conectivo. Oração subordinada, provida de conectivo. Pode ser que um dia você tenha ouvido falar em algum lugar desta terra que esta oração aqui é chamada também, a pontuação é obrigatória na estrutura de número 3, mas nós temos uma oração intercalada. Intercalada. Por que intercalada? Você vai ouvir o nome oração intercalada, você vai ouvir o nome termo intercalado, você vai ouvir esse bando de coisas aí, fera. Entendeu? Oração intercalada, termo intercalado, e pra mim tá tudo bem, tá tudo certo, dane-se, porque tá tudo certo. Beleza? Guarda esse esquema, a partir dele eu tenho certeza que você vai mandar bem. Então, o sentido é alterado e a vírgula pode ser suprimida, porque eu tenho inicialmente uma oração principal e depois eu tenho uma oração subordinada adverbial. Então, o nosso gabarito é totalmente certo. Palmas para você. Pronto. Certo? Tá aí. Não compartilhe com ninguém. Não mostre esse esquema para ninguém. Não mostre a questão para ninguém. Não mostre nosso esquema para ninguém, porque eu tenho certeza de que em breve você será PRF. Vamos juntos!